2 dias, medidas do STF impactaram diretamente a política brasileira. O ministro Flávio Dino determinou a criação de regras de responsabilização para parlamentares que indicam emendas. Em outro caso, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou as explicações solicitadas, exigidas pelo ministro Alexandre de Moraes, sobre vídeo feito com inteligência artificial, conforme mencionado há instantes, exibido na convenção do PL. Reportagem de Luciana Amaral. A defesa de Jair Bolsonaro diz que o presidente não autorizou nem participou da produção do material. Os advogados afirmam que Jair nem pode se encontrar pessoalmente com o filho Flávio e que, muito antes das restrições atualmente impostas, ao menos desde o período em que o peticionário exercia a presidência da República, seus filhos sempre utilizaram sua imagem pública no âmbito da atividade político-partidária. O vídeo foi exibido na convenção do PL, que oficializou o nome de Flávio Bolsonaro como candidato ao Planalto. A projeção de Jair Bolsonaro trazia um aviso de que o conteúdo foi feito com inteligência artificial. Mas a discussão é sobre a legalidade da exibição de IA generativa para fins eleitorais. Em outra frente, o ministro Flávio Dino determinou que Congresso e governo federal detalhem em até 10 dias as atribuições de cada um na execução das emendas parlamentares. Na decisão, Dino afirma que indicar uma emenda PIX não é o mesmo que passar um PIX para uma pessoa da família ou para um comércio da esquina. O tema é acompanhado há meses pelo STF, com decisões sobre transparência e rastreabilidade dos recursos. Para parte dos parlamentares, porém, a definição das regras é uma prerrogativa do Legislativo, o que alimenta as críticas de que a Corte esteja avançando sobre competências do Congresso. As decisões reacendem críticas, principalmente entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O grupo sustenta que Moraes e Dino têm concentrado decisões com potencial para impactar o ambiente político e eleitoral e acusa o Supremo de extrapolar suas competências constitucionais. O debate ganha outro elemento, porque neste momento a presidência do Tribunal Superior Eleitoral está com o ministro Cássio Nunes Marques, indicado ao STF por Bolsonaro. Embora STF e TSE tenham atribuições distintas, aliados de Bolsonaro afirmam que decisões tomadas no Supremo acabam influenciando o cenário político que chegará à justiça eleitoral. Leonardo, um pouquinho de especulação da nossa parte. Se o alvo de Alexandre de Moraes, ou se a intenção de Alexandre de Moraes era de alguma forma constranger a campanha de Jair Bolsonaro, ele conseguiu constranger o TSE? Conseguiu. Na verdade, o Alexandre de Moraes ele está fazendo um papel um pouco ingênuo dentro desse processo político. Ele teve um processo de interferência importante, né, na eleição passada, seguindo, inclusive, uma escola criada pelo Gilmar Mendes, né, defendida por ele, de uma participação muito ativa do judiciário no processo de controle político, para prevenir radicalismo, né, de uma maneira geral. Mas eu acho que o Alexandre de Moraes ele não está percebendo que o papel que ele exerceu em 2022, ele dificilmente vai poder exercer agora, né? Especialmente porque, além das questões tecnológicas que estão aí rondando, eu acho que as forças estão mais preparadas, né? E aí eu estou falando, claro, da direita, mas também estou falando de uma pressão externa, de uma vigilância externa, especialmente dos Estados Unidos, que traz um elemento novo para esse processo. Eu acho que o Alexandre de Moraes ele ainda não percebeu. E assim, do ponto de vista do resultado político também, se o objetivo dele era eliminar a presença de Jair Bolsonaro dentro do processo político eleitoral, ele está conseguindo exatamente o contrário, né? Hoje, o Jair Bolsonaro está no centro do debate de uma maneira muito forte, e acho que com esse tipo de julgamento ele estimula qualquer um daqueles que são bolsonaristas
e que são apoiadores a criarem, né, imagens do Bolsonaro e divulgarem nas redes sociais, e a justiça não vai ter qualquer capacidade de trabalhar com isso. Então, assim, para terminar, eu acho que hoje o Alexandre de Moraes também não tem o consenso que ele tinha no judiciário de 2022. Né? Ele vai fazer um controle antecipado do TSE, o que é uma maluquice. Então, eu acho que ele está avaliando mal a conjuntura e o tabuleiro no qual ele está navegando. A já tão citada lei das consequências não intencionais atira numa coisa e acerta em outra, no caso, no próprio pé. Daniel Hittner. Uma das consequências não intencionais, William, é acentuar um racha no Supremo, porque da mesma forma que há ministros, e a gente falava isso aqui ontem, não é só Alexandre de Moraes, a gente pode citar Flávio Dino, que tem preservado uma munição eleitoral do STF, mesmo fora do TSE, como uma espécie de instância revisora, há outros ministros no Supremo que estão incomodados com isso, que acham que não é assunto para o Supremo meter o bedelho. É legislação eleitoral e é tema para o TSE. No caso desse vídeo de IA, não começou a campanha, era uma convenção. Não houve pedido de voto antecipado. Não houve um conteúdo falso, propriamente falando. E não prejudicou a imagem da pessoa retratada. Agora, me parece ali, eu vi isso de um assessor no Supremo hoje, que me pareceu a interpretação mais interessante. O Jair Bolsonaro é o maior cabo eleitoral dessa eleição para a direita e para os bolsonaristas. Vídeos de IA vão ser usados não só na campanha do Flávio, vão ser usados para governadores que estão candidatos a governador, candidatos a deputado, candidatos a senador. Agora, parece que há uma tentativa ali de uma parte do Supremo ou do TSE de colocar a bola no chão e de impor limites. Ninguém vai derrubar a candidatura de Flávio Bolsonaro ou declarar a inelegibilidade por abuso de poder político por causa de um vídeo de IA, mas é delimitar até onde IA pode ser usado e dizer, como um alerta, o uso continuado da inteligência artificial, aí sim pode derrubar uma candidatura. William, ao fim e ao cabo, a minha leitura desses episódios e das tentativas ali, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, de interferir no processo da justiça eleitoral, ela se resume a um medo. Eu entendo que o próprio Alexandre e outros ministros do Supremo têm medo de uma vitória da oposição contra o Lula. Por quê? Porque se o Flávio Bolsonaro, que é o principal candidato da oposição, vencer a eleição, ele terá direito a escolher 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Um que é a vaga do Jorge Messias, que seria do Jorge Messias, que está em aberto, e tem outros 3 ministros que vão se aposentar na próxima quadra, né? Fux, Gilmar e Carmen, né? 2028, 2029 e 2030. Logo, essa eleição, ela vai definir qual grupo dentro do Supremo vai mandar no Supremo. Então, supondo que haja um relatório ou uma investigação da Polícia Federal que avance e que, de alguma maneira, tenha ali, eventualmente, mensagens trocadas do Daniel Vercaro com o Alexandre de Moraes, isso em base a um relatório, isso vá para algum tipo de definição no Supremo. Hoje o placar que a gente tem de informação, e a gente já falou isso aqui, seria de 5-5, né? Que favoreceria o Alexandre de Moraes. E ajuda a entender também, porque no bastidor, as informações que a gente tem, que o Alexandre de Moraes jogou junto com o Davi Alcolumbre para derrubar a indicação do Jorge Messias. Então, acima de tudo, mais do que IA, deepfake, é disso, né? A gente tem visto sucessivas decisões do Alexandre de Moraes, tem o processo de calúnia contra o Flávio Bolsonaro, das declarações do Flávio Bolsonaro contra o Lula, né? Outro dia o Lula falou de enforcar o Flávio, enfim, e aí parece que o processo não avança tanto assim. Na minha visão, esse grupo do Supremo olha essa eleição como crucial para a sua sobrevivência política. E o Alexandre de Moraes, principalmente, porque a gente sabe do contrato do escritório da esposa com o Daniel Vercaro de 129 milhões de reais. Então, é disso, para mim,
que se trata, a minha leitura política, de episódios como esse. Então, toda hora ali fustigando, de alguma maneira, a principal candidatura da oposição, justamente porque se essa oposição ganha, a chance, vamos dizer, de queda, seja dele, seja via Supremo, seja via Senado, por um processo de impeachment, aumenta. Acho que o cenário vai ser complicado, mesmo que o Lula consiga a reeleição. Ao que se imagina, o centro-direita terá alguma coisa entre 48 e 52 senadores. Não é o suficiente para o impeachment, por regra, aliás, modificada pelo Gilmar, mas é o suficiente para eleger o próximo presidente. Então, o quadro parece ser complicado. Em que medida, Leonardo, a gente pode atribuir ao Supremo uma reação política a uma situação política nesse caso? Nós estamos dando de barato que todo comportamento é exclusivamente político e o Supremo está, sim, no centro da campanha, como alvo, aliás. Olha, eu acho que a gente tem que dar uma olhada para o contexto, porque ele abre possibilidades e cria restrições para a ação, não é? Eu entendo que se Alexandre de Moraes e o Supremo, né, a gente pode colocar outros ministros aí, pretenderem repetir em 2026 a atuação que tiveram em 2022, eu acho que eles vão obter um resultado muito diferente e incorrer em riscos muito maiores, tá? E qual é o risco principal? O risco principal, lá na frente, é uma das partes não reconhecer o resultado, tá? Em função de interferência indevida, sendo que, dessa vez, eu quero ressaltar esse ponto, existe uma ameaça de vigilância de um poder estrangeiro muito significativo, que é os Estados Unidos, tá? Então vamos lá. Olhando para a administração do STF, a Argentina reconheceu oficialmente que houve perseguição política, a Espanha reconheceu oficialmente, a partir de decisões judiciais, que houve perseguição política. A Itália, recentemente, a não extraditar a Carla Zambelli, reconheceu que há perseguição política. E dessa vez o STF ele pretende não apenas repetir a dose, mas repetir a dose dentro de um contexto, como os colegas trouxeram, onde há uma divisão dentro do judiciário quanto a essa própria atuação. Então, eu acho que esse jogo, primeiro, ele está escancarado, inclusive com reconhecimento de países estrangeiros, e ele é muito mais perigoso do que o de 2022. Então, eu vejo com muito receio, inclusive com a possibilidade de uma parte que disputa o processo político e de uma potência estrangeira importante terem condições ou argumentos para não reconhecer o resultado em outubro. Eu acho que esse é um cenário extremo, mas é um cenário possível. Se a gente seguir a tua linha de pensar cenários, certo? Nós não estamos afirmando aqui que eles vão se concretizar, nós estamos estabelecendo possibilidades no horizonte. Uma outra é uma reação do Congresso às ações claras do ministro Flávio Dino contra aquilo que os parlamentares consideram seu direito adquirido, portanto imutável, e contra as prerrogativas que o Legislativo se arrogou em detrimento do Executivo. Aí nós temos, junto com o seu cenário, de eventual, hipotética, possível, potencial interferência vinda de fora, e reações aqui, nós temos um cenário de um poder desafiando o outro, claramente, no caso de emendas. Daniel. Com um botão na frente do Supremo Tribunal Federal e particularmente na mesa, talvez, de Flávio Dino, que, se apertado, detona uma hecatombe nuclear na Praça dos Três Poderes. Parece hiperbólico, mas é esse o sentimento entre executivo, judiciário e legislativo.
Hoje mesmo, William, queria relatar isso. Daniel, só para esclarecer a nossa audiência do que você está falando. A gente está mergulhado no meio disso, claro, e a gente sabe quando você falar apertar o botão, o que você se refere. Você se refere à possibilidade de declaração como inconstitucional o esquema das medidas impositivas. É isso que está na mesa. Você tem toda razão. É isso que está na mesa e eu queria trazer uma conversa que eu tive hoje com um interlocutor de Lula, frequente. Eu o questionava sobre cenários para a próxima quadra ali, se Lula for reeleito. E ele dizia, o que se trabalha como cenário é que as emendas impositivas vão ser declaradas inconstitucionais, que 20, 30, 40 parlamentares podem ir para a prisão por causa de desvio de recursos atrelados às emendas parlamentares. É esse o cenário que se projeta entre pessoas próximas do presidente da República. E o instrumento para isso imaginado é Flávio Dino, que é relator da ação sobre emendas parlamentares e que vem pouco a pouco, a gente tem tratado de notícias assim de picadinho, dia por dia, mas se você for pegar ali o vídeo e não só a fotografia do momento, ele tem preparado uma construção narrativa que associa as emendas parlamentares, não sem razão, a escândalos de corrupção, a desvio de emendas, a mau uso do dinheiro público, e isso pode culminar, sim, no acionamento desse botão nuclear. Declarar inconstitucional, julgar uma série de parlamentares, tem mais de 80 inquéritos na PGR envolvendo deputados e senadores, e isso pode ser acionado muito em breve.